aqui conosco a doutora Jamile Ciota, falando aí, tirando dúvidas, né? Essa aqui é a terceira aula, por que não vídeo? Porque os demais foram aula, eu tenho certeza que esse terceiro aqui vai ser uma aula também. Falamos aí do modo de disputa, falamos de orçamento sigiloso. Se você não assistiu os demais vídeos, eu recomendo, pause este aqui, corra lá. Se você já está acompanhando aqui essa série, neste vídeo nós vamos falar aí de um tema que gera muita dúvida, gerou muita dúvida e ainda gera, né, com relação a anexar a proposta, e principalmente agora com o novo decreto, né? E ficou, mas espera aí, como que eu faço isso? E eu, aproveitando aqui a agenda da doutora, quero esclarecer tudo isso. Mas se você tem alguma outra dúvida que de repente nós não falamos aqui, não deixe de acessar também o Instagram, né, da doutora Jamile, blog da Pregoeira, e lá ela tira todas as dúvidas de você, licitante aí. Mas vamos lá, doutora, aproveitando aqui essa terceira agenda conosco aqui, esse terceiro vídeo, terceira aula, vamos lá falar da obrigatoriedade da proposta, né, antecipada. Poderia esclarecer para a gente como que foi isso? Até pelo lado da administração, isso foi positivo? Gerou mais burocracia? Qual a sua visão, por favor? Bom, vamos lá então. Não só a proposta, né, tem que ser anexada antes da sessão de disputa do pregão, mas também os documentos de habilitação, né? Então, posso falar sobre os dois, né? A polêmica envolve os dois, né? Principalmente a parte de solicitação de documentos complementares também, que podemos conversar um pouquinho também, né? Por favor! Vamos lá. Uma dúvida muito, mas muito recorrente que a gente tem, que eu recebo de licitantes, tanto na administração quanto no meu Instagram, é sobre como é que fica o sigilo da proposta no pregão eletrônico, nesse modelo, né, trazido pelo decreto 10.024, que tem a previsão da anexação antecipada da proposta e dos documentos de habilitação. Eu posso me identificar na proposta? Essa é a dúvida, a maior dúvida. Eu vou ser desclassificado se eu me identificar na proposta? A resposta é não. Por quê? A proposta, o papel, né, que tu vai preencher lá no computador, tu vai assinar, tu vai escanear e colocar no sistema, se tu te identificar na proposta, como o pregoeiro ele tem acesso à proposta e aos documentos de habilitação somente após encerrada a etapa de lances, quando ele já conhece o CNPJ e a razão social dos licitantes, somente depois de encerrada a etapa de lances, ele não vai saber qual é a tua empresa antes de encerrada a etapa de lances. Então, se tu te identificar, tu não vai ser desclassificado, porque o pregoeiro não vai saber o nome da tua empresa antes de encerrada a etapa de lances. O que tu não pode te identificar, que é o que o pregoeiro olha antes de iniciar, de abrir as propostas no sistema, é a proposta que tu vai preencher dentro do sistema. Por exemplo, tu vai lá no Comprasnet, tu vai botar lá a tua marca ou modelo, né, do teu produto, se for o caso, e a descrição do item. Ali, se tu te identificar em algum momento, se tu identificar a tua empresa, o pregoeiro vai te desclassificar e tu não vai passar para a etapa de lances. Né? É naquela proposta ali, se tu te identificar, aí isso agora e isso também antes, né, no decreto 5450. Tu não poderia, né, te identificar ali naquela proposta, lá no meio lá da descrição do item, tu bota lá Jamile Ciota Limitado, né? Tu tá te identificando e aí o pregoeiro vai te desclassificar, tu não vai passar para a etapa de lances. O importante salientar do prazo que o licitante tem para fazer a anexação dessa proposta e dos documentos de habilitação dentro do sistema. O prazo vai ser da publicação do edital até a data de abertura das propostas, que é de, no mínimo, 8 dias úteis. Então, importante ler o edital, tá? Para saber o prazo
que tu tem para anexar essa proposta e esses documentos de habilitação lá no sistema, certo? Lembrando que até a data, o dia e horário da abertura da sessão pública, tu pode substituir ou incluir algum tipo de documento lá no sistema, o sistema fica disponível, né? Depois de aberta a sessão do pregão, aí já não é possível mais anexar, a não ser que o pregoeiro convoque, né, o licitante a anexar algum tipo de documentação. Então, assim, falando um pouquinho só da documentação de habilitação, o licitante que pode fazer uso do SICAF, né, para, em vez de anexar todos os documentos de habilitação, se ele tiver o SICAF atualizado, ele pode se valer do SICAF e deixar de anexar os documentos. Mas lembrando, né, senhores licitantes que estão me assistindo, vejam antes, né, do pregão, de preferência, né, com uma certa antecedência, né, que é sempre bom dar uma revisada no SICAF para ver se ele está atualizado, porque se tu deixar de apresentar algum documento, né, que deveria ter sido anexado, que é documento de habilitação e deveria ter sido anexado, né, antes da sessão pública, né, neste prazo entre a publicação do edital e a abertura da sessão pública, não é possível mandar como documento complementar. E aí é a dúvida, né, o que é ou não é o documento complementar, o que pode o pregoeiro pedir como documentação complementar, né? O documento complementar ele serve para complementar se o pregoeiro tem alguma confirmação a fazer sobre a proposta ou sobre os documentos de habilitação, aí ele pode solicitar como documento complementar. Agora, se o licitante deixou de apresentar algum documento que esteja no rol de documentos de habilitação exigido no edital, e seria um documento novo, né, e ele deixou de apresentar, aí não é correto o pregoeiro fazer essa convocação de envio de documento complementar, porque seria um documento novo, né, e não um documento para complementar. Por exemplo, uma certidão. Por exemplo, Posso uma citar certidão aqui, que... doutora? Atestado de capacidade Sim. técnica, que gera muita dúvida entre os licitantes, Sim. né? Ele é um documento complementar ou não, né? O atestado de capacidade técnica, ele é um documento de habilitação, né? Então, ele vai estar previsto no edital, no rol de documentos de habilitação, e ele não poderá ser solicitado, porque se o licitante não anexou no sistema e esse atestado não está no SICAF, o pregoeiro não deveria, né, solicitar como documento complementar. É importante esclarecer isso, porque eu sei que é uma dúvida recorrente aqui. Sempre acaba alguém enviando aqui para nós, né? Então, aproveitando Sim. a agenda com você aqui, eu tô tirando isso para que, né, mais uma vez, a gente coloque uma pedra aí neste assunto aí, porque a ideia, o propósito desse bate-papo é justamente esse, né? Levar conhecimento para que você não erre, não atrapalhe aí durante a sessão, né? Eu uso até esse termo atrapalhar, né? Porque tem um pregoeiro, tem uma pregoeira do lado de lá também. E quando o processo Sim. trava, é ruim para todo mundo, né, doutora? Com certeza. Às vezes o licitante não é nem propositalmente, né, que ele faz algum tipo de ação, né, para atrasar o pregão, mas pode ser considerado, né, e a administração pública pode sancionar esse licitante para se considerar que ele atrapalhou, né, a licitação. Eu tenho várias, assim, sabe, histórias, mas eu acredito que é mais falta de conhecimento mesmo do que uma pessoa mal intencionada. Né? Eu acredito muito que os licitantes, às vezes, eles não são habilitados não são capacitados no sentido de não ter capacitação e de não ter o conhecimento de participar da licitação,
não ter o conhecimento, às vezes interpretar o decreto de uma maneira errada, como tu falou antes, do modo aberto, ficava a dúvida naqueles 2 últimos minutos, né? Que é entre o 8º e o 10º minuto. Às vezes, o licitante, ele acha que ele vai ser identificado na proposta, mas não, está lá escrito, lá no artigo 26, está escrito que só vai ser identificado, né, as propostas e os documentos de habilitação, só vão, o pregoeiro e o público em geral, eles só vão ter acesso a esses documentos depois de encerrado o envio de lances, que é onde, após encerrado o envio de lances, o pregoeiro vai saber quem são as empresas, CNPJ, razão social, e vai ter acesso aos documentos de habilitação. Às vezes falta uma boa leitura do decreto, uma boa leitura do edital, né? Então, é uma falta de atenção, mais uma falta de capacitação, que às vezes complica a vida da administração pública, que daí ela vai ter que inabilitar a pessoa, né, a empresa, e chamar uma próxima, e aí tu atrasa tudo, é custo para a administração, né, em que pese o pregão eletrônico vise a diminuir os custos, né, ser um processo mais célere, enfim, tu tem toda uma demora, né, teu tempo também é dinheiro, né, digamos assim, né, o tempo, né, que a administração pública vai levar e também o pregão eletrônico, ele é uma coisa que, se tu me permite, Ricardo, de falar, por favor. O pregão eletrônico ele tem um problema muito grande, que é o chat. Tá? O problema não é o chat, o problema é o pregoeiro não informar qual é o horário que o licitante tem que o pregão vai ser interrompido, digamos assim, para alguma coisa, por um intervalo, ou terminou o expediente do órgão, vai voltar para outro dia, e o licitante que mesmo, às vezes, mesmo o pregoeiro informando no chat, ele não comparece, né? Então, tem várias dificuldades aí no pregão, que acaba o licitante, por uma falta de conhecimento também, ele acaba atrasando, né, o processo licitatório. E é bom eles terem o conhecimento do decreto, terem o conhecimento do edital, para saber o prazo que eles têm que anexar a proposta, que a proposta tem que ser anexada antes da sessão pública, antes da abertura da sessão pública, que os documentos de habilitação, quais os documentos de habilitação que ele tem que anexar no sistema, né? Se ele não tiver o SICAF atualizado, ele vai ter que, sabe? Então, assim, a leitura do edital e a leitura do decreto é fundamental também para saber esses detalhes. Sim, doutora, você esclareceu muito bem, porque existe ainda, né, muito daquela dúvida, né? Eu posso colocar o meu logotipo na minha proposta inicial? O licitante tinha muito receio, aí, né? Eu vou usar o meu papel timbrado, né? Então, eu vejo que você muito bem esclareceu que aonde eu não posso me identificar, né? Que é no texto que eu vou preencher lá direto no sistema, né? Deixa eu só abrir aqui um parênteses, senão o pessoal do marketing vai comer vivo aqui. Eu tenho que mencionar um dos produtos aqui da Forset, que é o radar. Ele veio justamente aí para suprir essa lacuna aí que o pessoal, por incrível que pareça, né? Muitas vezes até em primeiro lugar, mas deixava de atender a convocação do pregoeiro, da pregoeira. E entendendo essa lacuna, a gente começou a ver aí muitas vezes até o licitante sendo penalizado por conta disso, né? Recebendo lá uma advertência, aí, mas espera aí, eu não tive acesso, tal, e a gente, aqui na Forset foi programado, aí, né? Foi feito um dos produtos, que é justamente o radar, recebe aí via aplicativo. Me perdoe, mas se eu não fizer isso, depois eu vou apanhar aqui internamente. Doutora? Mas é fundamental isso, e ter ferramentas, né? Porque o que acontece? Às vezes o licitante participa de várias licitações, até ao mesmo tempo, né? E às vezes, claro, eu não faria diferente, né? Eu vou onde a proposta é mais. O que eu vou receber da administração é mais vantajoso para a minha empresa. Para que eu vou participar da licitação que a pregoeira Jamile que está fazendo lá? Se a pregoeira a Maria lá, que está lá na outra administração, que vai me fornecer, eu vou fornecer um produto que eu vou ganhar muito mais, é muito mais vantajoso para a minha empresa, eu vou deixar esse pregão de lado. Só que aí o órgão pode
pode sancionar até o licitante, né, por atrasar a licitação, enfim, ou até mesmo não se comunicar no chat. Isso, que é bem diferente aí. Com certeza já posso afirmar aqui que nós vamos convidá-la aí para a gente bater um papo aí. Dos temas aí é justamente esse, as sanções administrativas, né? Doutora, a agenda eu já abusei demais, então a gente tem que finalizar. Eu gostaria muito que, se possível, você fizesse aí as considerações finais, falasse aí dos seus canais, eventuais treinamentos, lives que tem aí para acontecer, para que o nosso público possa acompanhá-la também, por favor. Bom, Ricardo, primeiramente gostaria de agradecer muito pelo convite da Forset. É um prazer falar sobre pregão eletrônico. O meu canal principal é o Instagram, que é o @blog da pregoeira. Eu tenho programado uma série de vídeos que eu vou postar na semana que vem sobre recursos no pregão eletrônico. Né? Tem muita dificuldade de o pregoeiro pode me recusar a minha intenção de recurso, enfim, sabe? É mais ou menos nessa linha. Né? E também um e-book que eu vou lançar sobre principais erros do licitante do pregoeiro no pregão eletrônico. Além de pregoeira, eu faço também consultoria em pregão eletrônico e fico à disposição. Se o pessoal tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram e podem me chamar para próximos vídeos. Eu fico à disposição e adorei participar. Obrigada pelo convite. O mesmo eu digo, foi um prazer aqui, mas eu não posso deixar de dar uma ênfase nisso aqui. Então, você pode atender aí as empresas privadas também, eventualmente, que necessitam aí da sua consultoria. Eu não lembro quem é o palestrante, mas tem um que fala assim, pega a visão, né? Então, eu vou usar a frase dele aqui e vou deixar isso aqui, né? Pega a visão aí, você, licitante. Doutora, de verdade, eu sou um profundo admirador aí do seu trabalho, sigo já há bastante tempo. Foi um prazer aqui gravar estes 3 vídeos. Tenho certeza que você vai voltar aqui ao nosso quadro. Em nome de toda a família Forset, eu agradeço o seu tempo, todo o conhecimento. De verdade, foram 3 aulas que nós tivemos aqui, esclarecendo muito, aí, principalmente agora aí com o novo decreto, né? E para você que acompanhou aqui os 3 vídeos, recebemos aqui a doutora Jamile Ciota, e aqui reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço.